mas é uma relação, então, de uma tensão e uma distensão, Marcelo. Uma tensão nesse sentido de estar se afastando porque as coisas não chegam aqui, porque tem esse tipo de imposição, a gente está financiando, quer que seja desse jeito, coisa assim, e de aproximação, porque existem atores que têm interesse que essas coisas funcionem, então estão querendo entender por que elas não funcionam, e estão buscando também modificar formas operativas para que eles possam, então, ter uma capilaridade maior. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Billy Greff, da Universidade do Rio Grande, e o entrevistador é o professor doutorando Marcelo de Oliveira, da Universidade de São Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Oliveira, sou doutorando da USP, aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou também membro do GPESP e do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, deste canal Esporte e Sociedade. Esse projeto tem como objetivo discutir e levar temas que a gente aborda aqui na universidade que relacionam esporte e sociedade, ou seja, investiga a dimensão social do esporte. Para isso, a gente entrevista acadêmicos e acadêmicas, profissionais que de alguma forma estão inseridos no campo esportivo. Esse vídeo faz parte da segunda parte da entrevista com o professor Billy Greff, que é docente na Universidade Federal do Rio Grande, graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Sociologia do Esporte pela Universidade de Loughborough, do Reino Unido, fez pós-doutorado na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, com bolsa da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O professor Billy tem como temáticas de investigação a sociologia do esporte, mega eventos esportivos, esporte para o desenvolvimento e a paz, direitos humanos, desenvolvimento urbano e esporte e economia do esporte. O tópico de hoje é sobre esporte e inclusão social. Vamos tratar especialmente sobre o tema esporte para o desenvolvimento e a paz. Isto é, comentando sobre os desafios do esporte para o desenvolvimento e a paz no Brasil e no mundo. Agora vamos acompanhar a entrevista. Basicamente, você falou um pouco sobre essa relação desse movimento com o Brasil, mas eu gostaria de, se possível, desse uma complementada, já na esteira aí da terceira questão, né? Como é a relação desse movimento com o Brasil? O Brasil é um dos maiores países do mundo e entre os países em desenvolvimento é um dos 3 maiores, vamos dizer assim. Então, sempre que existem essas políticas, sobretudo as políticas que envolvem atores transnacionais, o Brasil acaba figurando de alguma forma no radar desses projetos. Agora, por um lado, essas políticas têm sido criticadas ao longo das últimas décadas por terem uma forma de organização top-down, ou seja, de cima para baixo. Isso continua se manifestando muito. Então, são políticas que são produzidas por especialistas lá na Europa, em lugares muito específicos da Europa, e na Suíça, tal, e para chegar aqui demora muito. Nós temos um documentário aí, quem quiser ver, o documentário chama Vozes do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz da América do Sul, está no YouTube, aberto. A gente pode até colocar o link na descrição aqui do vídeo, Marcelo, depois. E tem uma pergunta que a gente faz para pessoas da área do esporte para o desenvolvimento e a paz, dos projetos sociais, se eles já ouviram falar dessas coisas, né? E é legal que é um clipe, assim, dos 30 segundos de pessoas dizendo assim, ó, não, não, não. Então, nunca ouviram falar, né? É uma crítica que eu tenho feito agora ao Fit for Life, que é da Unesco. Eu digo, olha, eu quero saber como é que isso vai ser distribuído. Aí fica, não, mas isso é outra parte da política e tal. Eu digo, tá, mas eu não vou fazer pareceres positivos aqui se eu não souber como é que isso vai ser distribuído. Tem sido legal a discussão, porque ficam perguntando por quê. Eu digo, porque ninguém fica sabendo isso aqui. Vocês fazem, para quem que é esse plano aqui? Para os países em desenvolvimento, principalmente. E nos países em desenvolvimento ninguém fica sabendo, né? Então, tem tido esse debate. Agora, por outro lado,
o Brasil é um país visto como um país alegre, um país maravilhoso, bonito, fora no exterior, e por isso atrai, e sempre atraiu, estrangeiros com boa vontade, digamos assim, que vêm para cá para fazer trabalho voluntário, questões assim, e já existe uma série de ONGs e outros tipos de organizações que vêm fazendo link com o Brasil, de diversas formas organizativas, algumas delas bastante questionáveis, no sentido de chegar aqui de helicóptero, como a gente diz, né, de baixo para cima, e querer entregar coisas, fórmulas prontas para resolver os problemas sociais. Assim como tem outras que entram em contato com pessoas que já trabalham aqui, e pedem informações, e apoiam essas pessoas, e aí vão construindo relações para desenvolver atividades no Brasil nesse campo. Né? Mas é uma relação, então, de uma tensão e uma distensão, Marcelo. Uma tensão nesse sentido de estar se afastando porque as coisas não chegam aqui, porque tem esse tipo de imposição, a gente está financiando, quer que seja desse jeito, coisa assim, e de aproximação, porque existem atores que têm interesse que essas coisas funcionem, então estão querendo entender por que elas não funcionam, e estão buscando também modificar formas operativas para que eles possam, então, ter uma capilaridade maior. Brasil. Eu tenho notado esse esforço, pelo menos onde eu tenho circulado, que é sobretudo na Unesco. Agora, uma próxima questão para o professor Billy quais são as principais barreiras atuais para o crescimento deste movimento? Como superá-las? Bom, acho que dá para responder em duas partes, Marcelo. Desculpa. A primeira parte, eu acho que é em relação a, vamos dizer, um tipo de apropriação que tem acontecido dessa narrativa. Né? Então, por exemplo, o meu pós-doutorado aí na USP, com o Renato, nós estudamos a relação entre atletas e ex-atletas com projetos sociais esportivos. Né? E o que nós notamos é que existe uma confusão ainda do que seja uma iniciativa de projeto social, digamos assim. Então, um dos projetos que a gente encontrou se identifica, não somos um projeto social, mas o principal objetivo deles é formar atletas para vender para o mercado internacional, porque esse atleta teve experiência internacional e ele sabe quanto dinheiro que rola nessa esfera e ele sabe que se ele tem 500 crianças, daqui a pouco formar 2, 3, 4 atletas para vender, ele vai receber dinheiro cada vez que esse atleta for vendido aí por muitos anos. Então, esse acaba sendo o foco, mesmo que justifique que esse dinheiro é importante para manter o projeto, para ajudar outras crianças. Esse é um dos desafios, né? Esse tipo de apropriação, assim. Outro desafio nesse campo também é que esses próprios projetos e as pessoas envolvidas consigam avançar um pouco em relação ao entendimento do que seja trabalhar para buscar mitigar ou resolver, como é a linguagem que eles preferem usar, né, os problemas sociais. Então, nenhum dos projetos que a gente entrevistou nessa última fase da pesquisa aí em Ribeirão Preto, nenhum desses projetos tinha alguma atividade além de treinamentos esportivos para sua clientela, vamos dizer assim, para sua população. Então, eram projetos que reivindicam que tem impacto sobre áreas como educação, sobre agressividade, violência, prevenção de envolvimento com o crime, prevenção de envolvimento com as drogas, inclusive recuperação de pessoas que já tenham tido envolvimento com as drogas, seja como usuário, seja com o tráfico e outras questões dessa natureza, e não faz nenhuma atividade, não tem nenhuma outra atividade além de treinamentos esportivos. Então, esse é o desafio, digamos assim, das pessoas que se envolvem, eu tenho visto, e do campo que tem se formado. E aí, o outro lado do desafio, eu acho que é a relação com o Estado, o governo e as políticas públicas. O primeiro, é preciso que se tenha clareza de que esse campo existe, e muito porque o Estado falha em chegar com as suas políticas públicas até as pessoas que precisam. Então, educação é dever do Estado, moradia é dever do Estado, a integridade física, mental, psicológica das pessoas é dever do Estado, e assim vai. Os governos também fazem uso dessa vertente, digamos assim, porque é ótimo para eles financiarem um projeto desse ao invés de ter que criar uma política pública, uma estrutura de Estado, e quem sabe essa política possa vir a virar uma política de Estado, que quer dizer que é um custo fixo. Né? Então, eu acredito que a maior parte dos governos, em linha com
ideário neoliberal, vê com muitos bons olhos as iniciativas de ONGs e outros movimentos sociais fazerem o trabalho deles, então acabam abrindo linhas de financiamento direto e tal, o que é visto com muito bons olhos, mas é uma forma de protelar, de empurrar com a barriga algumas questões bastante importantes, né? Embora em outros casos não. Em casos, por exemplo, em que essas iniciativas têm sido usadas, por exemplo, para diminuir as tensões entre populações no mesmo território, né, a mitigação do conflito social, acredito que é uma questão difícil de resolver do ponto de vista do Estado, de governo, e que essas iniciativas mais pontuais sejam bastante válidas também. Então, essa questão que fica aí na tensão entre financiamento, por um lado, né, e o dever do Estado, enquanto provedor da política pública, é outra questão que a gente tem que discutir e tem que entender como um dos maiores desafios do campo. Certo, professor, obrigado pela sua resposta. E agora vamos direcionar a última questão aqui. Eu vou pedir para você falar sobre os bons exemplos de projetos sociais, esportivos no Brasil e por que eles funcionam bem. Vamos lá. Eu tenho visto, estudado, stalkeado projetos na internet, visto resultados sendo chamado para conhecer e questões assim. Eu prefiro não nomear projetos, Marcelo, porque eu acho que seria injusto e seria, de certa forma, talvez superficial. Desde onde eu estou falando nesse momento, um professor universitário, um privilégio de ter recursos para fazer pesquisa, biblioteca, internet, essas questões, eu acho que seria leviano da minha parte e talvez pudesse deixar alguém importante de fora. Mas eu gostaria de falar de algumas características de projetos que eu considero que estão no caminho certo. Então, uma primeira característica é a característica do planejamento. Então, acho que tem alguns projetos que eu vejo as pessoas resolvendo problemas que vão aparecendo sem identificar, inclusive, quais são os prioritários e assim por diante. E, óbvio, isso não é uma crítica. Muitos desses projetos quais eu estou referindo, que vão resolvendo problemas como eles vão aparecendo, fazem isso porque são projetos muito ligados em suas comunidades e os problemas aparecem nas comunidades assim, os problemas não se organizam para aparecer para eles. Vão explodindo, enchente aqui, violência, briga da outra gangue querendo invadir a boca daqui, muda o delegado e a polícia resolve ser mais violenta e assim por diante. Né? Então, eles acabam respondendo a esses estímulos. Mas, quando conseguem se organizar, me parece que conseguem enfrentar as questões de maneira mais consequente. Outra questão é os limites que o pessoal do esporte tem em conseguir dialogar com outras áreas. E, de certa forma, as outras áreas com o esporte também. Mas eu acho que é nosso dever buscar. Nós temos aí uma área, por exemplo, que tem muito mais experiência que a gente nesse campo, serviço social. E raramente a gente vê projetos esportivos onde existe uma iniciativa do pessoal de esporte de ter a humildade de dizer, olha, a gente quer fazer alguma coisa nesse campo, quer usar o esporte, mas quem tem o know-how, quem tem o acúmulo nesse campo são vocês, vamos lá, venham cá e nos ensinem, nos digam, vamos dialogar. Então se vê muito mais projetos que começam com administradores, e aí esses administradores fazem uma leitura mais fria, eles, não, precisamos de pedagogos, pessoal de serviço social e tal, e aí vem o cara do esporte, do que o projeto que inicia pelo esporte, pela educação física, pela atividade física, e aí sente a necessidade ou tem a iniciativa de chamar o pessoal de outras áreas. Então, acho que esse também é uma prática que a gente poderia chamar de uma boa prática, quando o pessoal do esporte consegue dialogar com outras áreas. A questão do financiamento também, a maior parte dessas iniciativas espontâneas acaba nem tendo noção de que existem, né, linhas de financiamento que podem ser acessíveis. Agora, por outro lado, existe eu ia usar um termo bem forte agora, mas não vou deixar assim. Vou usar o termo, existe uma esfera pré-acesso. Né? Então, existem empresas e atores que fazem o meio de campo junto a governos municipais, estaduais e ao governo federal, para que determinados projetos tenham acesso a esses recursos. Isso acontece dentro da lei, por conta de conhecimento específico de instrumentos que são usados, como, por exemplo, preenchimento de formulários, conhecimento de editais e questões assim, que dificultam muito
para grande parte dos projetos ter acesso a esses recursos. Isso precisa ser desburocratizado. Óbvio que é muito importante ter controle social, mas é importante também que não sejam sempre as mesmas pessoas ou grupos que recebam, e que grupos menores tenham acesso, né? É quase impossível hoje em dia, porque precisa de um recurso enorme, e assim por diante, mas quem se organiza para buscar recursos, esse tipo de recursos, eu considero essa uma boa prática também, porque inclusive deixa a iniciativa menos suscetível à aproximação de atores menos bem intencionados, vamos dizer assim, e às vezes esses grupos precisam ceder a políticos ou empresas porque precisam desse recurso. Então, essas seriam algumas das boas práticas que eu listaria como associadas a projetos que eu considero projetos legais, assim. E, por fim, não fazer promessas falsas, né? Então, a promessa de que, não, tu pode ser o próximo Neymar, a próxima Marta, a próxima Raíssa Leal, a próxima Fadinha, questões assim, isso não é verdade, é mentira, né? Então, estatisticamente, não se pode dizer isso para ninguém, né? É muito frustrante, muito perigoso. No livro do Caco Barcelos, O Abusado do Morro, tem uma hora que o Caco pergunta para ele, tá, mas por que essa gurizada do tráfico não poderia trabalhar na cidade? Ele diz, o que, ser otário dos ricos? Ele diz assim, como assim? Acordar 5 horas da manhã, pegar 2 ônibus para chegar no trabalho, chegar em casa só para dormir, para ir trabalhar de novo e ganhar um salário mínimo? Isso é ser otário. E o Caco Barcelos fica surpreso com aquela resposta. Mas dizer para uma criança de uma comunidade que ela pode ser a próxima Raíssa Leal ou o próximo Neymar, significa que daqui a pouco, muito provavelmente, essa criança vai ter uma bifurcação em que ela vai ter que escolher não ser atleta, porque não vai conseguir ser atleta profissional no Brasil, estatisticamente as crianças não vão conseguir, é um número muito pequeno, e vai sobrar para ela ser otário ou ir para o tráfico que está ali do lado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, assim, então não dá para fazer essas falsas promessas. E aí tem que preparar para outra coisa, né, Marcelo? Tem que preparar para outra coisa que não só o esporte. Então, não pode ter só atividade esportiva. Tem que ter, então, atividades dentro de campos. Então, a maior parte desses projetos com quem eu conversei se preocupa com o nível da educação. Então, tem que ter pedagogos lá, discutindo que tipo de atividade que se faz com essas crianças em algum espaço, em algum tempo, para que elas possam ter melhores desempenhos educacionais. E aí, isso tem que se espalhar por todas as outras áreas. Nessa esteira, só para complementar, qual que é a importância dessa interdisciplinaridade, essa relação com outros profissionais? Eu achei interessante você apontar a importância de ter um pedagogo nesse grupo de apoio e demais, outros profissionais seriam importantes também, se puder complementar, até indicaria outros. Eu vi alguns projetos, então, que tem o profissional de serviço social, que é um profissional muito antenado, que entende de bastantes assuntos, assim, é treinado para conseguir ter uma percepção sobre vários assuntos, né, vários temas, e aí contribui muito com o desenvolvimento geral desses projetos, consegue identificar questões, tem um olhar treinado para identificar questões que outros profissionais não têm, como, por exemplo, questões familiares, questões de violência, assim por diante, né, que impedem, inclusive, o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento omnilateral da criança. E aí, então, sendo identificados, podem ser atacados, né? O pedagogo, como eu falei, muitas vezes, profissionais da área da saúde também são importantes, ter uma presença constante. E aí não estou falando, quando eu falo profissional de saúde, por exemplo, não estou falando que esse profissional da saúde venha fazer exames apenas, por exemplo, né? Que é bastante comum até. A gente conseguiu, com o posto da saúde, o médico vai vir aqui, o dentista vai vir aqui, vai fazer vai olhar a saúde bucal de todo mundo. Mas que tenha também encontros frequentes com aulas, né? Com instrução sobre higiene, sobre como cuidar bem dos alimentos, como questões que muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Existem outros profissionais, outros campos que são específicos, que são necessários para situações específicas, né? Então, por exemplo, o pessoal da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, se aproximam, em alguns casos, são mais necessários que outros. Não que não sejam necessários em todos, né? Por isso estou dizendo que em alguns casos são mais necessários que outros, porque existem casos aí de regiões de conflito que as pessoas estão vivendo com estresse, transtorno
pós-traumático o tempo inteiro, como se fosse uma guerra, né? E é uma guerra, né? Então, esses profissionais podem contribuir bastante. Em outros casos específicos, também outros profissionais de outras áreas, inclusive, em alguns casos, pessoal da terapia ocupacional seriam bastante indicados também para dar conta de questões eu digo, introdução às esferas da vida, assim, né? Que muitas vezes, a gente pode usar um exemplo claro, em alguns desses casos, as crianças vêm de casas onde os adultos têm muito pouca vivência escolar. Então, alguém precisa preparar essas crianças para viver na escola. Quem faz esse tipo de trabalho é o pessoal da terapia ocupacional, que faz trabalhos maravilhosos. E aí tem, então, essa humildade que nós precisamos ter, Marcelo. O esporte não é remédio para todas as mazelas sociais. E tem gente que trata de questões específicas, e seria muito bom se o esporte se associasse a essas pessoas, para que no futuro a gente tivesse projetos sociais esportivos que fossem mais consequentes e pudessem fazer um controle melhor dos resultados que buscam. Certo. Então, é isso. Obrigado mais uma vez, professor Billy, pelo aceite aqui para a nossa entrevista. Em nome do projeto de extensão, agradeço imensamente aí a sua participação. Se quiser dar uma última informativa, alguma coisa, fique à vontade. Muito obrigado ao GPESP, ao projeto, ao professor Renato, e a ti, Marcelo, aos meninos que estão na produção. Quem é que está na produção? Olha, tem o Caetano, tem o Matheus, tem bastante gente. Eles que estão na edição, agora tem outros também aí que a equipe é grande. Deus, para a galera que está na produção, né? É um projeto super legal, que eu acho que vai ter bastante impacto na nossa área para espalhar esses debates, né? Dizer que eu vou colocar também aqui o meu contato, para que as pessoas que gostassem de conversar sobre isso possam entrar em contato, e o link para o filme, do qual eu falei mais cedo também, e agradecer principalmente a ti, Marcelo, por ter se preparado. Nota-se que tu se preparou para essa entrevista com perguntas muito inteligentes, né? E com a forma como tu abordou também o tema de maneira humilde, mas também corajosa. Valeu, muito obrigado. Obrigado, professor Billy, pelo carinho, e espero revê-lo aí em breve. Um abração. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.